quando eu penso que o Tarcísio tem motivo para... Desculpa, o Kassab tem motivo para ter aberto uma Cristal, uma Dom Perignon e um Robinet Conti para comemorar ontem. E que nessa festa podia estar lado a lado o Tarcísio, o Rodrigo Garcia, Alexandre de Moraes. Eu vou comemorar o que exatamente? Bolsonaristas da ala mais fla-flu. Eu estou com dificuldade de entender. Eu não estou preocupado em Bolsonaro versus Marçal, em curral eleitoral, e não sei o quê. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com o país. E quando eu olho o Kassab festejando, eu tenho dificuldade de acompanhar. É uma declaração do Gilberto Kassab, presidente do PSD. Ele declarou o seguinte depois do resultado do primeiro turno das eleições municipais. Kassab afirmou que seu projeto político está centrado em Tarcísio de Freitas e criticou a esquerda por ser refém da figura de Lula. Kassab declarou que o PSD está construindo um projeto nacional com Tarcísio como protagonista para as eleições de 2026. Disse que o centro venceu, a polarização não, e exaltou resultados obtidos também por outros partidos, como o MDB e o União Brasil. E a gente tem um gráfico aqui, inclusive, separado pela nossa equipe, que mostra o tamanho dos partidos depois dessa eleição municipal. O PSD teve um crescimento considerável aí no número de prefeituras, estava ali com 4,7 milhões de votos em 2020, passou para 15,7 milhões, é o equivalente a mais de 800 prefeituras. Foi um dos 14,5, aliás, perdão, estou olhando a linha do PL, mas o PSD, que está logo abaixo, também cresceu bem. E o PL, nem se fala, puxado pelo ex-presidente Bolsonaro como cabo eleitoral, teve um crescimento também exponencial. Qual a sinalização que fica disso, hein, Salles? Voltando aí contigo, que achou dessa fala do Kassab, essa comemoração do PSD, esse resultado de prefeituras? Qual o balanço que a gente pode fazer? A história da saúva, né? Ou diziam antigamente que ou você acaba com as saúvas, né? Ou as saúvas acabam com o Brasil. Eu digo que ou a gente acaba com essa força hegemônica do centrão na política, ou eles continuam acabando com o Brasil. A mera discussão de você ver que quando você pega o cenário nacional em 27 estados e 5.500 e tralalá municípios, você vê esse entrelaçamento dessa estratégia, mas que, assim, ora é uma sigla, ora é outra sigla, ora é um nome, ora é outro nome, mas abstrai um pouco o nome do A, do B ou do C e veja o ponto comum que os une. Qual é o ponto comum que os une? É uma quase que total desconsideração sobre questões ideológicas, né? Quer dizer, ideologia ou visão de mundo, né, questões principiológicas, são praticamente algo supérfluo. Eu diria até, em alguns casos, indesejado, né? Dificilmente você vai ouvir alguém dizendo isso, mas eu tenho certeza que está na cabeça de muitas dessas lideranças do Centrão um pensamento que qualquer pessoa com posicionamento ideológico claro, ela é indesejada dentro dessa ciranda. Por quê? Porque quem tem posicionamento ideológico claro, quem tem um norte, né, quem tem uma bússola de visão de mundo mais clara, acaba se tornando a pessoa inconveniente, que incomoda os acordos, incomoda o acochambrado de visões que aceita tudo, que viabiliza tudo e tudo mais. O Rodrigo aqui brinca sempre com a história tá sempre falando, lembrando aquela frase que é importante ser lembrada mesmo, a história do ladrão voltou à cena do crime, frase essa pronunciada pelo Geraldo Alckmin, que foi meu chefe em mais de uma oportunidade. E às vezes o pessoal escreve, né, o Salles trabalhou... Olha, veja só, eu sou uma pessoa que fundei o movimento em Direita Brasil há 18 anos atrás. Então, não tenho nenhuma preocupação em alguém dizer você não é direita, você trabalhou com Alckmin. Não, eu sempre fui o mesmo Ricardo Salles. E quando eu trabalhei lá atrás, eu fui extremamente criticado pela Folha de São Paulo justamente por ser quem eu sou. Eu sempre fui a mesma pessoa. E eu sei, porque eu senti na pele, ao longo desses anos todos, 18 anos, o quanto o Centrão, o quanto essa turma fisiológica, alguns que estão aí para ganhar dinheiro, outros que estão aí só para concentrar poder, outros para fazer ambas as coisas, ganhar dinheiro e concentrar poder, né, são coisas que se retroalimentam, o quanto essas pessoas odeiam gente que tem posicionamento.
odeiam gente que tem uma ideologia clara, odeiam pessoas que têm essa pauta de conduta como algo inegociável e irretocável. Portanto, para voltar aqui ao assunto da tua pergunta, quando a gente vê esse tipo de coisa, você fala assim, olha, o Brasil não vai ter jeito, porque você luta para tirar o A do poder, aí A vai e se compõe com B. Aí você luta para tirar B do poder, B se compõe com A novamente. Por quê? Porque é uma espécie de um loteamento, né? Um consórcio que fica meio que se acochambrando, fica se juntando, fica se acolhendo, né? Então não muda muito. Se você tira o A, põe o B, tira o B, põe o C, volta o C, põe o A. Quer dizer, essa turma fica se retroalimentando. Por isso que eu defendi aqui na discussão da Prefeitura de São Paulo, mas defendo isso em N casos, que a gente rompa com esse grande acordo, com esse grande consórcio. Né? Ah, mas o Z que está vindo para tirar B e C não é ótimo. Tá bom, mas pelo menos você chacoalha o troço. Você tira A e B e C da zona de conforto. Você abre espaço para coisas novas acontecerem. Senão fica essa ciranda negativa aí. Ô, Darcio, deixa eu trazer um outro número da apuração. Além desse crescimento do PSD, como a gente falou, tivemos também um crescimento muito expressivo do PL. O próprio Darcio aí está eleito vereador em Vitória pelo Partido Liberal, e o partido do ex-presidente Bolsonaro foi quem conquistou o primeiro lugar em número de votos para prefeito nas eleições municipais, 15,7 milhões de votos. O partido elegeu 343 prefeitos em todo o país, é o terceiro na lista de partidos com mais prefeituras conquistadas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Darcio, essa força do PL e a importância do ex-presidente Bolsonaro nesse processo. Eu acho que não tem mais dúvida alguma que o Bolsonaro é, hoje, o cabo eleitoral mais eficiente do país. O número de votos revela isso. Eu só lembro que o maior derrotado desse processo é o PT, mas essa derrota precisa ser analisada com cuidado. Aí aqui eu pego o comentário do Salles para fazer uma reflexão, e até gostaria, talvez, se eu fizer algum comentário, Salles, que eventualmente seja equivocado dentro da leitura que você fez muito boa acerca do posicionamento ideológico dessa turma do Centrão, que você eventualmente nos corrija. Mas vamos lá. Essa turma do Centrão, realmente, ela não gosta de quem tem posicionamento ideológico, quem tem posicionamento ideológico firme e quem tem uma visão clara de mundo conservador. Agora, se for uma visão progressista, seja bem-vindo. Uma agenda 2030, né? Uma agenda de aumento da máquina estatal para poder achacar o setor produtivo, aí o Centrão aceita numa boa. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque essa derrota do PT, na verdade, é o PT utilizando essas tantas siglas, como o Salles trouxe, como barriga de aluguel. O PT terceirizou muitas disputas no Brasil inteiro. Então a impressão que a gente tem é que o campo conservador está muito bem, obrigado, estamos vencendo. Só que as coisas não são bem assim. Eles entenderam que a população brasileira rechaça essa visão de mundo que eles tentam empurrar a goela abaixo, e eles estão utilizando esses partidos, portanto, estamos aqui refutando a tese do Kassab, eles estão utilizando esses partidos do Centrão para poder empurrar a agenda progressista deles. Então, o Kassab diz, é o centro que está vencendo. Não, é o centro esvaziado de conteúdo e cheio de esquerdismo que está crescendo no Brasil. E a gente precisa ficar atento a isso, e é momento, portanto, da gente entender o que está acontecendo para não permitir que em 26 essa turma ganhe força e talvez o país com esse projeto nacional, né, uma frente ampla. O Kassab está quase com o mesmo discurso da turma do Lula. Algum complemento, Salles? Só um comentáriozinho sobre a sistemática, né? O que isso obviamente não tira o mérito, ao contrário do nosso Darcio aqui, que foi bem votado e nós sempre que vamos enaltecer a eleição dele, mas eu vou abstrair o caso dele e da cidade dele ou do estado dele, vou falar como conceito, né? Qual é o conceito? O conceito é o seguinte, como ele bem colocou, o PT foi lá e inseriu um monte de candidatos, mas não foi só o PT, né? Os partidos de esquerda, os grupos de esquerda, inseriram dentro das legendas tidas como
conservadoras, todas elas, né, todas, inseriram os seus próprios candidatos. E aí o que você acaba vendo? Pessoas pelo Brasil inteiro, e eu falo do estado de São Paulo com bastante propriedade, porque eu rodei agora aqui os últimos 60 dias, rodei bastante pelo interior. Você acaba vendo justamente gente que em 2018 e em 2022 estavam contra nós, mas declaradamente contra, com aquelas camisetas ele não, ele nunca, e tal, e condenando para lá e condenando para cá, e junto com o Dória, junto com isso, com aquilo, você vê essas pessoas vestidas com o paramento dos partidos conservadores que usam a imagem do Bolsonaro, enfim, e puxando voto. E mais, e mais. Nos legislativos, isso acontece de forma ainda mais subrepetícia, porque quem tem voto para puxar voto de legenda, fazer quociente eleitoral, são os candidatos mais conservadores. E aí enfia no meio da legenda um monte de porcaria que é puxado pelos votos dos candidatos de legenda conservadora, de posição conservadora dentro das legendas. Então isso é um problema do nosso sistema, desse voto proporcional de legenda. Quando você vota e você faz muito voto num determinado candidato bom, você puxa dentro daquela lista que não deveria ter deixado o candidato ruim estar lá dentro, você puxa os candidatos ruins. E aí, na hora que você vai conferir como é que eles votam, e aí você pode falar da Câmara dos Deputados, por exemplo, na qual eu faço parte, o Darcio trabalhava lá até recentemente, você vê como votam os caras que foram eleitos nas nossas costas, votam com o governo, votam com o PT, votam com o Lula, de maneira despudorada, escancarada. Né? Mas foram eleitos com os votos de quem? Com os nossos. Porque eles próprios não têm voto. Então, eles se elegem com os nossos votos, mas votam com o PT, votam com o Lula. E mais, pegam as principais posições que envolvem dinheiro, eles não querem os cargos ideológicos que dão dor de cabeça, que colocam esse pessoal no holofote, que é obrigado a se explicar na mídia ou falar. Não, quer andar nas sombras, quer andar na escuridão, quer andar discreto, mas sempre nos cargos, sempre nas posições que envolvem mais dinheiro, mais orçamento, mais emenda, mais verba. Essas sim, essas há interesse. Naquelas que são de discussão ideológica, que dão trabalho, que tem que discutir com o deputado do outro grupo, tem que se expor na mídia, não, essas eles passam longe. Eles querem as posições que lidam com grana, essas sim. Fala, Consta. Pegando o que o Salles e o Dácio disseram, né? Vamos lá, eu fiz essa análise mais cedo hoje. Muita gente comemorando. E tem motivo para comemorar. Digamos assim, o PT levou uma surra, o Lula é um péssimo cabo eleitoral, o Bolsonaro é um bom cabo eleitoral, e por aí vai. O PL cresceu. Só que a gente vai aprofundando a análise. Né? O Dácio já trouxe aqui. O PT foi massacrado mesmo ou usou barriga de aluguel? O PL cresceu, é verdade, mas quantos Dárcios, Zoe Martins ou Pavinatos estavam lá no bolo e quantos são candidatos como o Salles acabou de descrever, da turma do Valdemar, digamos assim, não muito confiáveis do ponto de vista ideológico. Então, a gente vai analisando com um pouco mais de cuidado e sem muita paixão, sem o fígado do Fla-Flu, né? E vai vendo o seguinte, o brasileiro não teve muito motivo para comemorar esse domingo. Não teve, o brasileiro decente, conservador, não teve. O Kassab foi o cara mais feliz no dia. Se o Kassab é o cara mais feliz no dia, eu não posso estar muito feliz. Isso é uma conclusão óbvia. O Kassab meteu quase 900 prefeituras. Ele tá usando como incubadora para o projeto dele o Tarcísio. Mas isso quer dizer o quê? O Kassab está junto com o Lula também no governo federal. Então isso me preocupa. Isso me preocupa. É óbvio que está havendo uma costura aí para a volta do Teatro das Tesouras, a tal direita permitida. A turma vai ter que votar feliz da vida num tucano que elogia o Alexandre de Moraes, fingindo que é um movimento conservador antissistema. Mas não é. Então, de novo, não dá para ficar muito empolgado com o que está acontecendo. Tem alguns fatores aí que dá para tentar enxergar o copo meio cheio, claro. A gente tem que manter a esperança, o otimismo, tem muita gente acordando, mas enquanto esse centrão fisiológico
que botou mais de 3.500 municípios para dentro, se somar essa turma. Mais de 3.500. Enquanto essa turma mandar no Brasil, tudo bem, talvez a gente não vá virar a Venezuela, mas também não vai virar uma coisa decente que dê espaço para conservadores. Vai ser, sabe o quê? Talvez o México. O México, o PRI ficou lá 70 anos no poder, um narco-estado, aliás, filha de Beira-Mar venceu no Rio, o Pezão é prefeito de Piraí. Você vai somando as coisas, né? O Alexandre Frota teve que ir para Cotia. Em São Paulo mesmo ele não ia vencer. A Joyce Hasselmann levou 1.666 votos. Então a gente pode curtir algumas coisas, se divertir com algumas coisas, mas a coisa é assustadora. O quadro da política nacional não é muito alvissareiro para quem quer realmente mudar essa jossa, colocar seriedade nesse troço. Então, de novo, né? Quando eu penso que o Tarcísio tem motivo para... o Kassab tem motivo para ter aberto uma Cristal, uma Dom Perignon e um Robinet Conti para comemorar ontem. E que nessa festa podia estar lado a lado o Tarcísio, o Rodrigo Garcia, Alexandre de Moraes. Eu vou comemorar o que exatamente? Bolsonaristas da ala mais Fla-Flu. Eu estou com dificuldade de entender. Eu não estou preocupado em Bolsonaro versus Marçal, em curral eleitoral, e não sei o quê. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com o país. E quando eu olho o Kassab festejando, eu tenho dificuldade de acompanhar. Voltando aqui para a nossa pauta, olha só, saíram as imagens de um caso que aconteceu na sexta-feira, com a eleição municipal no final de semana. Isso acabou passando um pouquinho batido, mas agora foram divulgadas as imagens das câmeras de segurança, que a gente vai trazer para você, daquele caso do furto a um carro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A equipe foi fazer uma varredura na escola em São Bernardo do Campo, onde o Lula vota, na sexta-feira, antes do primeiro turno, e aí, durante essa atividade de varredura, o carro foi reendido e houve um assalto ao carro, repito, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Tem aí o vídeo, Cláudio? Pode rodar. Nem tem áudio o vídeo, é só a imagem mesmo, o vídeo que captou o momento do roubo aí no ABC Paulista. Que nos dizem, Salles, dessa história, cheia de ironias, né? Parece a piada pronta, né? Realmente, isso só corrobora aquilo que eu disse, né? É que essa turma não daria golpe nem em assembleia de prédio. Mas o fato é que é triste, né? Você vê um órgão que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, os caras têm o carro roubado no país. Quer dizer, é um negócio bizarro. Eu acho que a gente precisa, nessas horas aí, fazer uma reflexão, né? A gente tem um sistema do sistema de defesa, GSI, Forças Armadas, etc., super inchado, que gasta de recursos com coisas que não interessam. E naquilo que realmente interessa, naquilo que você precisa ter equipamento, especialização, disposição de enfrentamento e tudo mais, não tem. Enfim, eu já estou cansado de falar esse tipo de coisa, depois os meus amigos são militares me mandam mensagem, me enchendo a paciência, dizendo, você bateu nos milicos, não sei o quê. É que de fato é isso, quer dizer, é piada pronta. Você tem um carro do GSI que está indo fazer a precursora da segurança do presidente da República, e os caras roubam o carro do GSI, quer dizer, é inacreditável um negócio desse. É realmente o que você falou, é piada pronta mesmo. Fala, Darcio. Olha, eu só digo uma coisa, isso prova o que é um governo petista. A gente não pode esquecer que cerca de 6 meses, ou um pouco mais que isso, acho que foi em meados de 2023, o Lula fez uma alteração do GSI. Foi mudado o GSI. Ele dividiu aquela secretaria que cuidava da proteção do presidente da República em 2 secretarias. Uma que cuida da sua segurança e outra que cuida de assuntos aeroespaciais. Pois é. E aí, obviamente, ele fez uma mudança de pessoas que ali atuavam. Exonerou 390 pessoas do GSI. Portanto, estamos lidando com um problema de gestão petista. E para você que nos assiste, fique muito atento, porque isso mostra o resultado das mudanças promovidas pelo Lula dentro de uma secretaria que cuida da segurança dele. Agora você imagina o PT fazendo gestão da sua segurança. Que tragédia que não é. Reflita,
O Brasil inteiro, e aqui eu deixo uma mensagem para você de São Paulo, o Brasil inteiro tem rechaçado essa gestão esquerdista. O PSOL tinha 5 prefeituras e não ganhou nenhuma nessa eleição, e corre o risco de ganhar a maior de todas. Então, fique muito atento, porque eles já mostraram que não sabem fazer gestão. E quem cuida da segurança tem um carro roubado justamente por conta da mão do Lula, a intervenção que o Lula fez. Não tem dúvida alguma disso, nada contra os técnicos do GSI, os profissionais que estão lá, que eram, inclusive, muito competentes na época do presidente Bolsonaro, que eram, obviamente, respeitados e valorizados, os protocolos por eles estabelecidos, minimamente respeitados, porque o Bolsonaro sempre se jogava nos braços do povo, mas era eficiente. Lamentável, né? É o retrato do Lula, esse furto que aconteceu. Fala, Consta. É um pouco a acrescentar, né? É humilhante isso. Ilustra muito bem, né, o fracasso da situação, e o Daço toca num ponto fundamental, né, que a gente tem que sempre lembrar. Essa turma está cuidando da segurança do Lula, deles, né? E acontece isso. E eles querem monopolizar, porque, veja, tá bom, né? Eles tomam o nosso dinheiro por meio de impostos, oferecem mundos e fundos, até chuva de picanha, não vem nada disso. E isso já é muito ruim, né? Já é muito, assim, aviltante do ponto de vista de cidadania. Os impostos escandinavos e os serviços africanos. Mas pelo menos nos deixem em paz para termos liberdade de buscarmos a nossa legítima defesa. Mas nem isso. Eles tiram do cidadão a possibilidade da legítima defesa. Então, é duplamente escárnio, né? E, de novo, situação humilhante, a cara do Brasil.